Eu quero compartilhar com você uma palavra em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante. O tema dessa palavra é cuidados para não perder a unção. Diga comigo, cuidado para não perder a unção. Queridos, nós sabemos que a unção de Deus, ela é nada mais, nada menos do que a manifestação do poder, da graça, da glória de Deus, a presença de Deus, capacitando a gente para fazer tudo o que a gente tem que fazer. Diga assim comigo, eu preciso da unção. Então, você não pode viver sem a unção de Deus. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo em tudo que vamos fazer. Há um texto que eu gosto muito em Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 10, eu acho que é isso, que fala que se alguém vai cortar uma árvore com um machado enrotado, ou um machado sem corte, ele vai gastar muito esforço e muito tempo para fazer um trabalho que poderia ser com menos esforço e menos tempo se o machado tivesse afiado. Para mim, eu entendo que quando eu estou na unção de Deus, a presença de Deus está na minha vida e eu ando cheio do Espírito Santo, tudo que eu vou fazer é com menos esforço e eu gasto menos tempo. Por exemplo, quantos querem ver a sua família completamente restaurada pelo poder de Deus? Quantos oram por isso? Agora, se você que ora e espera por uma família restaurada vive na unção, esse esforço vai ser menor, esse tempo vai ser menor. Se você clama a Deus para que o teu trabalho seja uma bênção, mas você chega no teu trabalho na carne e reclama e murmura e briga com as pessoas e se rebela quando o patrão manda fazer as coisas, você não vai conseguir muito fácil não. Mas se você já chega na unção, abençoando, clamando a presença de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer ali, irmãos. Então pegue na mão do seu irmão, sem estrangular, mas dê uma apertadinha, olhe no olho dele e diga assim: você tem que aprender a andar na unção. O fogo de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, temos experimentado a unção de Deus nos nossos cultos, nas nossas células. Alexandre, me dá um pouco mais de retorno, obrigado. Temos experimentado, hoje de manhã mesmo, foi tremendo. O irmão chegou aqui, um pouquinho mais, só um retorno. O irmão chegou aqui, logo no final do culto, falou: puxa, pastor, eu já entrei de manhã chorando. Os louvores, mal começou, já queimou meu coração. Não é gostoso você viver na unção. Até para orar, se você não ora na unção, irmão, você dorme. Senhor, aquela oração no pé da cama, antes de dormir: Pai, obrigado por esse dia. Abençoa. Confessa, irmão, quem já fez isso? Vamos, momento de arrependimento. Abençoa quanta gente. Agora, quando você está na unção, você fala: Deus, eu estou na tua presença. O Senhor tem feito grandes coisas por mim e eu creio que amanhã vai ser muito melhor. Você percebe a diferença, irmãos? Você precisa da unção de Deus. Cada culto que nós nos encontramos, você vem para receber a unção, mas você vem para trazer também. Quando você está buscando ao Senhor no teu dia a dia, você já vem cheio. Você já vem com alegria, irmão. Você já vem com aquela cara que antes estava de maracujá de gaveta, já vem diferente. Aleluia, Deus está aqui. Estou feliz hoje. É diferente, irmão. Quando você chega com essa expectativa: hoje é eu e Deus, e eu vou pegar na barra do mando dele, e hoje eu saio curado naquele culto. Hoje Deus me pega e eu pego ele. Hoje é nós, eu e o Senhor. Agora quando você chegar, pois é, né? Meu time perdeu, amanhã é segunda-feira. Sabe como é que você vai sair daqui? O pastor hoje pregou, devia ter orado mais, pastor.
louvor estava longo. É assim que você sai quando você não vem na unção. Lembre que a palavra de Deus diz assim, que aquele que tem pouco, o que tem ainda vai ser tirado, mas aquele que muito tem, ainda lhe vai ser acrescido mais. Quando você vem para o culto cheio da unção, você sai transbordando, irmão. Fala glória a Deus aí, irmão. Então diga assim para o seu irmão, hoje tem um pouquinho mais de Deus na sua vida, mas você vai ter cuidado para não desperdiçar a unção. Amém? Alguns cuidados. Quantos concordam que nós temos recebido muita coisa de Deus nesses dias? Quantos podem dizer um aleluia bem forte se Deus tem te abençoado? Chatei, irmãos, gostei desse aleluia aí. Agora, alguns cuidados que a gente tem que ter para não cair na besteira de estragar a unção. Eu e você podemos estragar o mover de Deus. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas pode acontecer. E você estragando a unção e desfazendo o que Deus está fazendo, você vai correr riscos. E é um motivo porque muita gente cai no desânimo, cai na tristeza, cai na falta de vontade de viver. Tem crente que chega ao cúmulo de perder a vontade de viver, porque perdeu a unção. Mas isso, se aconteceu com você, Deus vai te trazer de volta e vai te ensinar a ter cuidado para não perdê-la. Amém? Amém? Vamos lá ler então em Mateus 17, do 1 ao diante. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o descobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu queria que antes de orar, você falasse com o Pai agora e dissesse: Deus, usa essa palavra para falar no meu coração. Peça isso para Deus. Depois eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nesse instante, Senhor, fale comigo, fale através de mim, fale com o teu povo, e que essa palavra traga total manifestação do teu poder sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. E ainda pegue na mão do seu irmão e ore por ele, para que Deus fale com ele nesse instante. Ore por ele. Isso. Sim, Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, em primeiro lugar, eu quero descrever um negócio incrível que aconteceu aqui. Jesus chama Pedro, Tiago e João à parte. Fala assim: vamos tirar um tempo de oração lá no monte. Pedro, Tiago e João se preparam e sobem ao monte. E no meio da oração da vigília, lá provavelmente de madrugada, talvez Pedro e Tiago já estavam meio sonolentos, e eles orando ali. De repente, irmãos, escuta o que aconteceu.
as vestes de Jesus começam a brilhar. Eles eram bem medrosos. Vocês já viram que em alguns textos, eles chegando perto de Jesus, chegando perto do barco, eles começam a tremer de medo. E eles já estavam meio assombrados com as coisas que aconteciam. E o texto mostra isso. Então, o mesmo texto descrito em Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 9, diz que eles ficaram assombrados. Versículo 6. Porque as vestes de Jesus começam a brilhar. Aquela luz vai acendendo no meio da vigília. E de repente, irmãos, Elias de um lado, Moisés do outro, ali conversando com Jesus. Que momento de glória, irmãos. Estava ali nada mais, nada menos do que Moisés, o cara de quando falaram dele, Deus disse: como é que você não teve coragem de falar do meu servo? Quando eu quero falar com o profeta, eu dou a ele uma visão, um sonho, mas ele eu falo face a face. O cara que Deus falou com ele na sarça ardente, escreveu com o dedo de Deus nas tábuas os 10 mandamentos. Um homem achegado, íntimo de Deus, o maior profeta do Antigo Testamento, um legislador, um homem, os judeus tinham o maior respeito pela figura de Moisés. Moisés está ali do lado de Jesus. Do outro lado, Elias, um grande profeta também, e ainda deixou um discípulo que fez o dobro dos seus milagres. Irmãos, um momento de glória, que foi estragado por alguns erros que muitas vezes nós cristãos cometemos. Porque Pedro entrou na conversa, arrogante, soberbo. Eu ouvi um pastor falando, cheio de si. Ele entra na conversa de Jesus, Moisés e Elias. Tudo bem? Como é que vai, Moisés? Sou o apóstolo Pedro. Prazer, viu, Moisés? O profeta Elias. Que bom te ver. O cara entrou no meio da conversa. Escuta, olha aqui comigo. Volta lá em Mateus 17. Versículo 4. Olha como é que diz. O que Pedro fez, irmãos? Ele tomou a palavra. Jesus conversando com Moisés e Elias. O cara entra no meio e fala: dá licença. Pensa bem assim, irmãos. Por favor, dá licença, deixa eu falar. E eu quero trazer alguns princípios para você não perder a unção de Deus na sua vida. Amém? Amém. Bom, primeiro vamos lá. Diga assim comigo: nunca recusar servir a Deus. Diga de novo: nunca dizer não para um convite para as coisas de Deus. Se tem uma coisa que atrapalha as pessoas quando elas querem Deus com sinceridade, mas atrapalham o fluir de Deus nas vidas delas, é quando elas dizem não, ou põem empecilhos para fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Às vezes as pessoas esperam que um raio venha do céu e uma voz, o teto da sua casa abra, e Deus venha com uma voz ou ponha lá no meio da sua sala uma sarça e comece a queimar e fale: é para você ser líder de célula. Se você estiver esperando isso, não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque a Bíblia diz que Deus já levantou suas autoridades, Deus já constituiu líderes, pastores, Deus já levantou os seus profetas, e a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus santos profetas. Então, quando Deus quer dar uma instrução a respeito do reino dele, se é um chamado de Deus, Deus vai falar no seu coração, mas Deus também vai levantar homens para dizer: chegou a hora de você servir ao Senhor. Irmãos, e tem certas coisas que você não precisa orar para saber se é de Deus, concorda comigo? Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: vamos tirar um tempo de oração? Aí tem gente que fala assim: eu vou primeiro orar para saber se é da vontade de Deus. Faz sentido, irmãos? Aí o outro chega assim e fala assim: você não quer começar a se preparar para de repente receber uma célula na sua casa, para ser líder, para começar a dar frutos para a glória de Deus?
Aí a pessoa diz assim: eu vou orar ao Senhor. Ainda faz um ato espiritual. Deixa eu buscar a face do meu Deus. A hora que Deus falar comigo, eu faço. Já viu isso, irmãos? Tem certas coisas que está na cara, está na palavra, que Deus quer que você faça. A Bíblia diz que Deus te chamou para dar frutos. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: Deus te chamou para dar frutos. Então acorda, criatura. Deus quer te usar para a glória dele. Para de querer dar uma de espiritual e faz o que tem que fazer. Deu para entender, irmãos? Agora tem gente que fala assim: eu nunca ouvi ninguém dizer assim: eu vou orar ao Senhor para saber se é da vontade de Deus, quando o outro convida para comer uma picanha em casa. Já viu isso? Já viu essa cena, mãe? Queria te convidar para comer uma picanha e um carretê de carneiro em casa. Tem gente que já ouviu línguas aí. Aí a pessoa: eu vou orar ao Senhor para saber se é da vontade dele. Ah, irmão, olha o que diz Eclesiastes 9:10. Coloca lá para nós, Alan, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, ou lá na morte, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que te vem à mão para fazer enquanto você tem vida, glorifica a Deus e faz com toda a tua força, porque se está chegando a tua mão para fazer, é porque Deus está te chamando, é porque Deus está confiando, é porque Deus está querendo te usar, é porque Ele quer transformar a tua vida num servo de Deus útil na casa dele. Então para de nhenhenhê e diz: eis que aqui, Senhor. Amém? É assim que funciona, irmão. Jesus chamou Pedro, Tiago e João: vamos orar. Eu acho que de tudo foi o único acerto que Pedro teve. Tá bom, vamos. Nunca recuse servir ao Senhor. Eu me lembro quando, escute isso, Davi tenta trazer a arca da aliança, acontece um problema. Agora olha a história. Essa arca da aliança estava lá nos filisteus, porque nos tempos do sacerdote Eli, o exército de Israel perdeu a guerra porque tinha pecado no meio do povo de Deus. E a arca que trazia a presença de Deus foi confiscada pelos filisteus. E lá na terra dos filisteus tinha 5 cidades. Esse era o reino dos filisteus. Nas 5 cidades onde a arca ficou, pragas e destruições aconteceram. De forma que os príncipes de casa estavam dizendo: eu não quero mais esse negócio aqui, manda para lá. Chegava lá, destruição. Eu não quero mais aqui, manda para lá. Tragédia. Entra? Aí mandam a arca no carro de bois de volta para Israel, com ouro, com certo e tal. Aí fica um tempo na casa de Obed-Edom. Agora presta atenção comigo. Quando ela foi para Israel, ninguém quis receber aquela arca. Ficou todo mundo com medo. Mas teve um cara, Obed-Edom, que disse assim: eu vou receber essa arca na minha casa. O histórico era de destruição. Eu acredito que quando ele recebeu a proposta de dizer: Obed, você não pode guardar esse negócio na sua casa? Eu sei que não vai ser fácil, porque onde ela passou trouxe tragédia. Obed talvez disse assim: espera um pouquinho. Foi lá em casa, chamou a família, chamou a mulher, chamou os 13 filhos e disse assim: escuta, a arca está aí, mas eu estou com vontade de colocar essa arca na minha casa. Mas pai, o que a gente tem que fazer? Dobra o joelho todo mundo aí. Mulher, perdão, porque hoje de manhã eu acordei e fui bravo com você, falei que não devia. Tá bom, marido, está perdoado. Aí a mulher vira para o marido: perdão, Obed, é bom porque eu murmurei demais hoje. Tá bom, está perdoado. Aí todo mundo faz um concerto, a arca vem para dentro de casa. A Bíblia diz que nos 3 meses que a arca ficou dentro de casa, Obed-Edom foi tremendamente abençoado. Tem gente que tem medo de abrir sua casa para receber a célula. Tem gente que não quer dispor da sua comodidade para receber pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Pois eu vou te dizer uma coisa:
Uma casa que recebe uma célula é uma casa abençoada, é uma casa que Deus honra, é um lugar onde a glória de Deus habita e Deus traz bênção naquela casa, como trouxe na casa de Obed-edom. Tinha que ter briga na igreja para dizer: faz na minha casa, pastor. Mas às vezes a gente vê pessoas: não sei, vou orar a Deus. Não é para fazer lá. Faz em outro lugar que o coração está aberto, em nome de Jesus. Amém? Pode ser melhor isso, amém? Amém! Um amém só do povo lá de trás, para saber que está comigo aí? Amém! Glória a Deus. Segundo lugar, não deixar se elevar. Diga comigo, não deixar se elevar. Não deixar se elevar. Irmãos, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, quando nós damos a Ele toda a glória, e todo louvor, toda a honra, chega um momento em que Ele abençoa, Ele mesmo honra os seus servos. E Ele coloca pessoas em posições de autoridade para servir. Para nós, autoridade é lugar não de ser privilegiado, mas é lugar de servir aos outros. E é um privilégio para mim, para qualquer líder, qualquer supervisor, estar na posição de servir ao Senhor. É ou não é, irmãos? Amém. Há um preço a pagar, há um sacrifício a ser feito, mas vale a pena. Amém. Agora, o cuidado que eu e você temos que ter para não estragar a unção é não deixar o negócio subir no coração. Eu fiz. Glória seja dada a Deus e a mim também. Se não fosse eu fazer, se não fosse a minha oração, se não fosse eu ter ido lá, foi o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro começou bem, aceitou o convite, mas chegou lá em cima, ele ficou muito inchado, irmãos, porque ele viu Moisés, ele viu Elias, ele viu Jesus transfigurado, ele falou: meu Deus, eu estou aqui no meio desses caras, dos caras. Irmãos, cuidado, escute. Deus vai honrar a tua vida. Deus vai te levantar. Algumas pessoas só estão crendo. Deus vai colocar você entre os príncipes. Deus vai declarar, porque a palavra de Deus diz que Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Quantos creem que Deus vai honrar onde você puser as mãos? Quantos creem aqui que o teu patrão vai reconhecer o teu serviço? Quantos creem aqui que você que é empresário, que é dono do seu negócio, Deus vai te colocar entre os melhores? Mas quando chegar lá, cuidado para não se achar o cara, porque está no meio dos caras. Cuidado para não deixar aquela vozinha dentro de você: olha onde você chegou. Você está bom, hein? Irmão, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O primeiro passo da queda é dado quando você se acha. Diga para o seu irmão: cuidado. Cuidado. Quando você se acha. Quando você se acha. Fala assim para ele: você não passa de um comedor de feijão, arroz e farofa. É o que você é. Se você conseguiu êxito, glória seja dada ao Senhor. Se Deus te abençoou, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele te prosperou, toda a honra seja dada a ti, meu Deus. Se Ele abençoou o teu caminho, obrigado, porque a tua mão comigo. Se Ele te fez cabeça, Deus, eu te exalto. Mas se Ele também não chegou o tempo ainda da tua exaltação, diga: Deus, louvado seja o teu nome, porque os humilhados serão exaltados. Aqueles que sabem o seu devido lugar. O Senhor, a palavra de Deus ensina: quando você chegar num lugar, não procure os primeiros assentos. Você chegou num evento, não vai procurando o lugar de destaque, o lugar de honra. Tem gente que não sabe chegar no lugar, irmão. Ele já chega com aquele ar, como diz o irmão, cheio de perna, né? Ele não fala, mas a atitude dele é: cheguei. Mas eu te digo, se você é filho de Deus, logo, logo, Deus vai tirar você do teu cheguei. Porque quem se exalta, Deus humilha. Mas quem se humilha, Deus exalta. Amém? Amém? Eu me lembro dessa ilustração que eu contei há alguns anos atrás, lá na Nelson Dias, quando ainda nos reuníamos lá.
E um seminarista foi chamado pelo pastor para pregar. Lembra disso? Rapaz, mas o cara ficou cheio. Sabia. Finalmente alguém reconheceu o meu valor. Finalmente descobriram que eu sou um homem de Deus. Rapaz, na hora que terminou o louvor, chamaram ele para subir, ele já foi assim. Essa Bíblia aqui, ó, cheio de guerra. Foi um fiasco a pregação. Ninguém correspondeu, 80% da igreja bocejando, ninguém entendeu nada, o cara se atrapalhou, a Bíblia, as páginas voaram, a anotação dele caiu 10 vezes, o cara suava e desceu arrasado. Um senhor da igreja chegou para ele e disse assim: ô meu querido, se você tivesse subido como você desceu, você não teria descido como você subiu. Não, peraí. É isso mesmo? Se você tivesse subido como você desceu, você não teria descido como você subiu. Entende? Não está entrando aqui. Mas é isso. Você entendeu, irmão? Quando você chegar nos lugares, você entende do assunto. Quantos aqui, todo mundo aqui tem uma área que Deus te abençoou que você sabe fazer. Sim ou não? Quando te perguntarem, você sabe fazer isso? Olha, Deus tem me dado graça. Eu vou me esforçar e vou dar o meu melhor para conseguir. Se tiver algum mérito, eu já quero dizer a glória de Deus. Mas sabe que eu vou fazer o meu melhor. Deus vai te honrar. E os humilhados serão exaltados. Então, não se deixe levar, como fez Pedro. Terceiro, não queira parecer espiritual. Tem gente que gosta, irmão, de ficar falando. Tem gente que gosta de ficar dando um ar de Deus me chamou. Cuidado, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu admiro em Jesus é que ele não ficava tentando mostrar alguma coisa. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele abriu mão da sua forma de Deus e se humilhou. Só o fato de ele se tornar humano foi uma grande humilhação, porque ele é Deus, mas além de se tornar humano, ele se tornou um homem sem nenhum atrativo físico, de recursos financeiros, simples. Foi simples no meio dos homens. E ele andava com os simples, ele andava com pecadores, ele andava com as pessoas que não tinham. Ele dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele foi criticado porque andava com essas pessoas. Nós somos chamados para ser luz na terra, irmãos. Nós somos chamados para ser sal da terra. E as pessoas do mundo, elas não toleram crentes que ficam arrotando conhecimento bíblico. Sabe o que elas querem? Elas querem ver pessoas que são de fato transformadas pelo poder de Deus, que pararam de pecar, que eram traste no passado, mas que mudaram as suas vidas, e que são humildes, que sabem conversar, sabem ouvir, sabem chorar junto. Agora, um outro aspecto disso aqui de querer parecer espiritual é que tem pessoas que gostam muito de ficar dizendo assim: olha, Deus está me dizendo, Deus me disse, ó, Deus falou. Eu tenho medo disso, irmãos. Que a Bíblia diz: ai daqueles que diz Deus disse, quando Deus não disse. Eu quero ler alguns textos para os irmãos. Primeiro em Deuteronômio 18, 20. Vamos trabalhar. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Diz assim: mas o profeta que tiver a presunção, diga presunção, a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Queima Jesus. Tem muita gente que chama para si a prerrogativa de ser profeta. Eis que Deus está me falando. Se Deus está falando para você, você não precisa usar esse argumento. Sabe por quê, irmãos? Para alguém dizer Deus está dizendo, essa pessoa precisa estar investida de autoridade, constituída por Deus e reconhecida pelos homens.
Ah, pastor, mas de vez em quando eu ouço o Senhor falar, Deus está dizendo, irmãos, toda a glória seja dada ao Senhor, mas há um manto pastoral sobre a minha vida, a vida da minha esposa, sobre a vida do pastor Samuel, da pastora Patrícia. Há um cajado nas nossas mãos. E quando nós dizemos, Deus está dizendo, nós fomos investidos de autoridade para dizer isso, irmãos. E se eu disser alguma coisa que Deus não disse, ai de mim, meu conselho para você. A impressão que dá quando você fica dizendo, Deus me disse, Deus disse, Deus disse, é que você está querendo que a pessoa acredite que você está falando que realmente você recebeu de Deus. E você fica usando essa prerrogativa para tentar convencer a pessoa. E às vezes faz até um teatro, uma cena. Não precisa disso. Quando Deus fala, você pode chegar para a pessoa e dizer, querido, posso compartilhar uma coisa que eu senti no meu coração? Olha, eu sinto no meu coração que o Senhor vai fazer isso, isso e isso na sua vida. Ore a respeito disso. Se for do Senhor, vai prevalecer. Se não for, amém. Ore por mim. Quem está entendendo, irmãos? Você não precisa ficar dizendo, Deus diz, Deus está me dizendo, Deus está falando. Isso é perigoso, irmãos. É como se você estivesse querendo aparentar ser espiritual demais. E todo mundo que quer aparentar ser alguma coisa, corre um risco muito grande de fazer coisa errada. Outro texto, versículo 22, diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção falou o profeta. Não tema essa pessoa. Outro texto, Jeremias 14, 14. E disse-lhe o Senhor, os profetas profetizaram mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade. Diga comigo, vaidade. Diga forte ainda, vaidade. Tem gente, tem crente vaidoso que gosta de chamar a atenção sobre si e por isso fica dizendo, Deus vai me dizer. Não precisa disso. Pastor, o senhor crê nas manifestações do Espírito Santo? Demais. E às vezes dá vontade de pular, de gritar, mas eu não preciso fazer teatro para declarar a palavra do Senhor. Você vê algum texto que Jesus bateu o pé e trouxe uma palavra para os discípulos? Jesus ensinava, ele andava com as pessoas, ele era simples. Existe, sabe qual é uma das características em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3? Nem precisa abrir lá a aula, depois os irmãos conferem. Fica abrindo tudo, também não fica preguiçoso, né? Uma hora eles conferem na Bíblia. Sabe o que diz? Que o bispo, dentre outras características, o bispo ou o pastor seja moderado. Sabe o que é isso? Equilibrado, discreto. Deixa que não seja a tua boca que te ouve. Deixa outros louvarem você. Você faz alguma coisa para Deus, você faz certo, irmão, aí você já chega para outro e fala, olha, hoje fulano estava precisando, eu cheguei lá, juntei de R$10, limpei o irmão, dei um banho nele, levei para comer comigo, dei roupa para ele, glória a Deus. Foi glória a Deus mesmo, irmão? A Bíblia diz que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Seja discreto, faça, mas não chame a atenção para si, porque senão você recebeu a sua recompensa. Deus não vai te dar mais nada, porque você já recebeu o louvor que você queria receber. Está entendendo? Eu sei que está sendo umas lapadinhas hoje, mas você pode dar uma glória a Deus mesmo assim? Glória a Deus! Amém. Continuando. Posso continuar ou está doendo muito? Manda mais? Está acabando já. Olha o que diz Mateus 5,37. Ainda sobre o mesmo assunto. Não querer parecer espiritual. Mateus 5,37 diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar daí vem do maligno.
Deixa eu dizer uma coisa para profetas. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que são profetas do Senhor. Eu sei que tem pessoas que recebem visões, têm sonhos de Deus e abrem a sua boca e falam. Mas sabe, muitas vezes a pessoa nem de dizer Deus está dizendo para tentar chamar a atenção e ganhar a aprovação do que está dizendo, ela ainda faz um enfeite. Eu não estou falando do teatro agora, mas eu estou falando que Deus falou X e a pessoa fala 3x mais Y vezes Z. Está entendendo? Quando Jesus diz assim, seja a tua palavra assim, sim, não, que passar disso é do maligno, cuidado. Quando você recebe a palavra de Deus, dê a palavra de Deus e nada mais, porque o que for fora da palavra de Deus é do maligno. É Jesus quem está dizendo. Tem muito profeta que começa muito bem, tem muito servo de Deus que começa muito bem na palavra, mas acaba muito mal, porque acaba exagerando, falando o que não devia falar, entra com seus achismos, entra com seus sentimentos, suas emoções, estraga o que Deus queria falar. Aí Deus tem que levantar outro para falar a mesma coisa que você tinha falado. Deu para entender? Outro aspecto: não querer ser visto. Que as pessoas vejam o brilho da glória de Deus em nós, na nossa discrição, na nossa moderação, no nosso serviço, na nossa atitude simples, não no nosso desejo de querer que as pessoas reconheçam. Você não precisa disso. Lembre-se que quando você for reconhecido pelos homens, você vai perder aquilo que Deus pode te dar. E aí a minha pergunta é: o que você prefere, receber de homens ou receber de Deus? Por que você prefere receber de Deus? Porque Ele é abençoador, irmãos. Quando Ele dá para valer mesmo. Então não fique esperando de homens. Espere e faça para o Senhor. Pedro aqui queria ser visto. Tiago e João sumiram. O único lugar que Tiago e João apareceu foi quando Jesus convidou. Depois ele some no texto. Pedro apareceu mais do que Jesus no texto. Tem gente que gosta de ser visto. Já viu isso? Peraí, conhece alguém assim? Tem gente que quando chega no lugar, ele faz de tudo para perceberem que ele está ali. Tem a ver um pouco com aquele eu cheguei, não querer aparentar. Mas aqui é mais específico na questão do serviço. Olha aqui comigo Mateus 6, 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando você fizer para o Senhor, não espere elogios de homens. Quando te chamarem para fazer alguma coisa para o reino de Deus, faça conforme as suas forças, mas não apareça, não queira ser visto, renuncie, abra mão de ser elogiado. Prefira fazer sem que nem ninguém saiba que você fez, porque isso pode roubar a unção de Deus na sua vida. Próximo texto, versículo 23 do mesmo capítulo. Se porém os teus olhos forem... Não é esse. Não é esse texto. Tudo bem? Deixa eu marquei. Não, é Mateus 23, 5. Mateus capítulo 23, versículo 5. Isso. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Isso fala dos judeus daquela época que costumavam usar os talites, e até hoje os judeus usam talites, é uma espécie de manto que eles colocam, e filactérios são as costuras, como é que chama aquilo, amor? Franjas. E aí os que gostavam de ser vistos faziam franjas longas. Sabe o que significa isso nos dias de hoje? É o que eu tenho dito, são pessoas que estão sempre procurando agradar aos outros. Eles sempre procuram fazer as coisas não para agradar o coração de Deus. Lá em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo entende isso e fala assim: eu estou procurando por acaso o favor dos homens ou o
Escute o que eu vou te dizer. Homens ou mulheres que procuram fazer as coisas para agradar pessoas, se frustram rápido e saem dos caminhos do Senhor rápido. Porque o tempo todo fica querendo fazer para as pessoas verem, fica querendo fazer para que um goste, para que o outro goste. Aí chega um tempo que ele se frustra, se decepciona porque as pessoas são falhas, e aí sai da igreja. E sai da igreja falando mal do outro. Sai da igreja dizendo, porque lá na igreja não está subindo, porque faz isso, porque faz aquilo. Querido, igreja é lugar de gente para ser tratado. Igreja é lugar onde as pessoas vêm. E o Senhor Jesus disse assim: eu vim para os doentes. Se você é são demais, aqui não é o seu lugar. Aqueles que dizem, porque que gosta de ficar apontando defeito do outro, é porque eles se acham. E se você tem coragem de dizer e ficar apontando defeito de irmãos, é porque você acha que você não tem defeito, né? E aquele que acha que não tem defeito é o pior de todos. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, mas aqui é um lugar onde a palavra de Deus vem para limpar as nossas vidas. A palavra de Deus é a água que nos purifica. Eu não venho aqui para agradar homens. Se eu quisesse agradar você, eu estava pregando uma mensagem de milagre, de cura. Fiz isso de manhã, que Deus mandou. E foi bom. Mas eu não estou aqui buscando a aprovação de homens, irmãos. Eu não quero falar aquilo que eu quero falar. Eu quero falar aquilo que Deus quer que seja falado. E se Deus está trazendo essa palavra para você, é porque Ele quer aumentar o nível de unção na sua vida. Ele quer aumentar o nível de poder na sua vida, irmãos. E eu quero concluir dizendo isso para você. O reino das trevas imita tudo que o reino de Deus faz. O reino das trevas, para as pessoas terem o poder das trevas, elas têm que fazer um monte de abobrinha, fazer um monte de porcaria, tem que fazer um delivery de macumba, tem que ir no cemitério, tem que comer não sei o quê, tem que fazer só para ganhar mais poder. Eu não preciso fazer essas coisas para ter o poder de Deus na minha vida. Sabe o que eu preciso? Eu preciso me quebrantar, reconhecer meus pecados, ser humilde, buscar a presença dEle. Eu não preciso ir em cemitério, eu não preciso acender vela, eu não preciso carregar coisa, eu não preciso subir escada. Eu preciso dobrar o meu joelho diante da presença do meu Deus e dizer: eu te quero mais e mais, e o poder vem na minha vida, irmãos. Aleluia por isso. Glória a Deus. É isso que eu preciso, irmão. Diga assim comigo: eu não preciso fazer nada para que homens vejam. Eu não preciso fazer nada para agradar homens. Fala, irmão, comigo. Eu não preciso fazer nada para agradar homens. Entenda o que eu vou dizer. Eu faço para agradar a Deus. E agrada a Deus eu servir os homens. Mas quando eu vou lá e levo um prato de farofa para o pastor Samuel, eu estou fazendo em amor, em primeiro lugar, a Deus, que está na vida dele. Então eu estou honrando a Deus, faço para Deus, servindo o meu irmão. Eu não faço para querer a atenção, para querer ser visto por ele, para querer que ele faça alguma coisa a meu favor. Eu faço para a glória de Deus. Então eu não espero recompensa dele. E é aí que está o problema da frustração de muito crente. Faz as coisas para os outros, e quando não vem a recompensa, reclama dos outros. Você não faz para homens. Diga comigo: eu não faço por causa de homens. Faço para Deus. Quero encerrar com essa ilustração. Um homem, junto com seu filho adolescente, pegou um jumento e saiu do seu sítio para vender lá na feira. E os dois vieram segurando a cordinha do jumento, um do lado do outro conversando. Passou um homem, falou assim: vocês são muito tontos mesmo, hein? O jumento aí e os dois andando, pelo amor de Deus. Aí o homem pegou, sentou no jumento e pôs o filho dele levando. Passou outra pessoa e disse: é brincadeira esse senhor, hein? Folgado. O filho dele, coitado, andando a pé, ele no jumento. Ele desce do jumento, põe o filho dele em cima, continua a viagem no meio do caminho, passa outro e diz assim: moleque, você também é folgado, hein? Teu pai aí, cansado, mais velho, andando sendo jumento. O pai tira o moleque do jumento.
obrigado, agora vai os dois no jumento. Passa outro cara e fala, você não tem dó mesmo do jumento, hein? Vocês vão matar o jumento, rapaz. Era vocês que estão carregando o jumento. O cara pega um pedaço de pau, amarra as patas do jumento, ele e o filho, e vão levando. Chega na feira. Imagina a cena, o povo caiu de gargalhada com a mão na barriga, de tanta risada da cena, dois caras carregando o jumento. O cara ficou tão nervoso que pegou o jumento, jogou no rio, pegou o filho no braço e voltou para casa. Moral da história: aquele que procura fazer as coisas para agradar homens vai acabar frustrado. Eu não faço para homens, eu faço para Deus. Quer manter a unção de Deus na sua vida? Nunca recuse convites para servir a Deus. Nunca recuse convites para ir à igreja. Nunca deixe de dizer, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Segundo lugar, não deixe de se elevar, não se ache tal, não queira parecer espiritual e não faça para ser visto pelos outros. É isso que eu queria compartilhar. Feche seus olhos, eu quero orar. Te abençoe.